Rosa, tal qual a flor, era uma mulher simples e complexa, frágil e resistente, terna e intocável. Tinha pensamentos que só ela os sabia, segredos que só ela alimentava e por isso lhe chamavam louca. Vamos ver a loucura de Rosa A. Estão lá em cima nos vais, comendo as laranjinhas, tra la 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 la. E a vossa soltais, por não as ter para as netinhas, tra la 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 la, tra la 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 la. Dizia-se que os mistérios eram outrora terras de lavoura e de habitação, campos verdejantes e fecundos destruídos por um vulcão, deixando calcinados quilómetros de terreno. Foi por esta terra queimada que, com apenas 49 anos de idade, uma mulher de nome Rosa passou a cambalear, caindo aqui ferida pela morte, sucumbindo à vida e à tristeza da vida. Neste calvário, foi erguida por mãos piedosas uma cruz de madeira tosca a assinalar a sua morte. Os antigos diziam que essa cruz era a 7ª em direção à vila. Curioso que anos antes já a Rosa tivesse morrido, ou assim se pensou, um dos muitos casos estranhos da sua vida. Um dia, Rosa fez correr o boato que estava a morrer. Deixou de comer e foi para a cama. O filho mandou chamar o padre. Como era segunda-feira de Páscoa, fez-se uma procissão aos enfermos e foi assim que o pároco lhe veio bater à porta. O meu nome é Rosa. Hoje vou dizer ao padre que este é o dia da minha morte. O dia em que vou saber se há um outro paraíso para além das estrelas cor-de-rosa. Se é diferente do azul do mar em dia de tempestade. Se há padres no céu. E ele irá dizer-me: os teus pecados estão perdoados, minha filha. E eu responderei: os teus não te os perdoo, nem os da minha mãe. E o padre dirá: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus lhe deu eterno descanso no esplendor da luz perpétua, que a sua alma descanse em paz. A procissão passa e eu fecho os olhos e não morro. Rosa, a tua vida foi feita de mistérios. Eu estou aqui para, por assim dizer, desenterrá-los e meditar neles. O meu nome é Mariana. Sou neta de uma Rosa muito falada. Estou aqui para homenageá-la, relembrando as histórias que me contaram o meu avô Irmelindo, filho dela, e mais tarde minha mãe, neta de Rosa. São contos que me têm acompanhado e fascinado ao longo dos anos. Cá estou. Vim aqui guiada por vozes que me segredaram 1001 coisas acerca de ti, que me convidaram a vir aqui desfolhar esta rosa amarela, minha cor preferida, sinal da minha admiração por ti, por tudo o que viveste e por todas as memórias que herdei de ti. Cada pétala é uma memória e Mariana está aqui para meditar nas mais amargas, naquelas que lhe fazem pensar na sua condição de mulher, no que era e no que tem que ser. Memórias como aquela quando a bisavó era amarrada aos pés da cama. Amarraram-me como uma vaca à parede. Amarrei-a para não sair da cama, disse o meu filho. Eu sei que todos têm medo que eu fuja, como se eu já não tivesse fugido há tanto tempo. No ano da tua morte tinhas apenas 49 anos, uma vida longa para uma mulher que devia ter sido queimada em certa noite de trovoada. Vara rija, cambada mas teimosa, foi o que se disse por aí. O ano era o de 1822. Todos diziam que Rosa tinha nascido por engano, que não tinha sido desejada. Mais tarde, na sua juventude de mágoas, Rosa tinha imaginado os pais a deitar fogo ao berço.
O pai nem sequer a tinha querido ver durante meses. Já que tinha nascido mais um, que ao menos tivesse sido um rapaz, resmungava. E nem sequer foi dar parte do nascimento ao registro da paróquia. Mais tarde, daria fracas desculpas, talvez com algum remorso. Na altura já se sabe, fez muito mau tempo por aí, as ribeiras saíram fora, por cima desses caminhos de Deus. E depois também, não queria deixar a mulher sozinha para aí, o tempo foi-se passando e nunca mais portei por isso. Mas olha, ela criou-se, com muita pobreza, mas criou-se. O dia em que veio a este mundo nunca lhe foi revelado, à semelhança da inicial A, que fazia parte do seu nome. Ficou assim, com data de nascimento e nome incompletos, uma rosa indocumentada e invisível. Guardo a única relíquia que ficou da tua vida, um velho crucifixo. Quando olho para ele, imagino-te pregada na cruz no dia do casamento. A imagem de uma mulher condenada a viver uma morte prolongada, sem esperança de ressurreição. Minha mãe tinha-me contado. Rosa casou-se para salvar a família da ruína. A mãe dela, Matilde, enviou muito cedo e em circunstâncias tão trágicas, após o marido ter sido envenenado pelo próprio pai. Por engano, Matilde ficou sozinha com 7 filhos, contando com a tua bisavó Rosa. Não havia dinheiro. Quem lhe valia era o compadre Joaquim Messias, um homem abastado que vivia sozinho. Matilde e Joaquim tornaram-se amigos chegados. Joaquim pagava as despesas da casa, um empréstimo. Há de me pagar um dia, Matilde. Quando tiveres com o quê? Dizia ele. A mãe pensa que está a chegar ao fim, não sei por quanto tempo. Não diga isso, mãe. Um dia, Matilde sofreu uma maleita. O lado esquerdo ficou-lhe paralisado e nunca mais pôde trabalhar. Rosa, de 16 anos, assumiu os afazeres de casa. Foi então que a mãe lhe revelou que havia uma grande dívida a pagar ao compadre Joaquim e que este falava agora de pagamento. Rosa era o meu amparo, a única filha que me valia. O meu compadre Joaquim ainda era novo e bem apresentado. Tinha ido ao Brasil, vestia-se bem, era a única pessoa que conheci que usava gravata até quando rachava lenha. Tivemos uma conversa e ele tocou-me no assunto de se querer casar. E eu então disse à minha filha, Rosa, se te juntasses com ele, ficava a dívida paga e o nosso sustento garantido. E foi assim. Senhor Padre, eu preciso da sua ajuda. Rosa chorou muito no dia do casamento. Depois de todos os protestos contra a ideia da mãe, tinha ido ao encontro do padre para lhe contar a sua angústia e implorar que este se recusasse a efetuar a cerimónia. Este pedido não foi ouvido. O padre tinha dito: É melhor fazeres a vontade. é melhor fazeres a vontade de tua mãe. Quando a Rosa se veio confessar e pediu para não a casar com o Joaquim, eu disse-lhe que era melhor ela fazer a vontade à mãe. Eu via naquele casamento um milagre, que lhes iam tirar da miséria e lhe pôr o pão em cima da mesa. Nunca me arrependi das palavras que lhe disse. Rosa, minha querida, a tua mãe morreu pouco depois do teu casamento. Para ti, qual terá sido a pior das mortes? A de uma mãe ou ser entregue a um homem como pagamento de uma dívida? A mãe de Rosa costumava dizer que esta tinha vindo ao mundo numa noite muito escura, mas ela, agora a sós com as suas conversas interiores, decidiu numa noite constelada de agosto para fixar o dia do seu nascimento. Deitada numa rocha da costa, o mar, a sua água batismal, Rosa assistiu ao parto das estrelas, ao início da sua vida de mulher, rodeada de noites enxovalhadas de breu. A tua vida de casada não foi gozada. Cozinhaste, lavaste roupa, abriste as pernas sempre que te era exigido e os teus gemidos só tu os ouvias. Eras batida quando adoecias. O teu marido pensava que fingias não te sentir bem para te escapares ao trabalho. Como tua mãe,
Pariste 7 filhos. 6 morreram-te de febres. Um escapou para que sofresses mais uma morte entre tantas. Corria o ano de 1862. Rosa andava em pânico dia e noite. Ermelindo, o seu único filho, pensava em fugir ao castelo. Como mãe, não o queria perder, nem por fuga, nem por tropa. Precisava dele, mais do que nunca, para conforto e amparo. Rosa ouvia dizer que um não pequeno número de mulheres de várias freguesias estava a organizar uma marcha até à Câmara do Conselho para pedir às autoridades isenção de recrutamento de mancebos. Tal era a falta de mão de obra nos campos, numa altura em que tantas famílias da ilha viviam na penúria. Rosa, tu que nunca tinhas acreditado nos meus senhores da vila, sacrificaste as tuas convicções e foste com o grupo. Afinal, podia valer o sacrifício se as autoridades fossem capazes de perceber e sentir o que estava na alma do povo, uma vez pelo menos. Iam protestar também contra o aumento das contribuições, exigir a eliminação de algumas, protestar a introdução do novo sistema de pesos e de medidas. Rosa nunca terá imaginado que a multidão iria tornar-se tão violenta. Perante a indiferença das autoridades, à mistura com a emoção do momento, a porta da Câmara foi arrombada, levadas as coleções dos padrões dos novos pesos e medidas e vários papéis pertencentes à Secretaria, que depois foram queimados no centro da vila. No dia seguinte, houve novo motim na Câmara, este de maior dimensão. Mais de 3.000 pessoas que implantaram o seu próprio governo camarário, formalizando a sua lista de pedidos. Rosa não assistiu a este motim, pois na véspera, na companhia de mais uma dúzia de mulheres, tinha sido detida e posta na cadeia como uma vulgar criminosa. Lá permaneceu 3 longas semanas. Na prisão, Rosa ouviu da boca de algumas das companheiras que suspeitavam o protesto ter sido instigado por algumas das casas mais nobres do concelho, que tinham todo o interesse em humilhar o governo de então. As mulheres teriam sido usadas como cobaias para assim fazerem o seu jogo político. Rosa, tu e as outras sofreram o castigo dos inocentes. Os pecadores, esses, nunca chegaram a ser punidos. Os protestos de nada te serviram. O teu filho Ermelindo foi recrutado, mas antes de se apresentar à tropa foi apanhado a tentar dar o salto numa baleeira americana. Ficou preso durante 2 anos. Ficaste de veras endurecida naquele ano do barulho. Quando enviuvaste, em 1863, eras uma mulher exemplar aos olhos da freguesia, uma mãe que se tinha sacrificado pelo filho, uma esposa sofredora e fiel que tudo tinha dado ao marido. Ninguém sabia do teu segredo. Sim, pesado segredo de família era esse. Assim me revelou a minha mãe. Conto-te isto, filha, porque já és uma mulherzinha, já tens idade de perceber. Isto da tua bisavó foi uma coisa horrível. Meteu medo, assustou todos quantos vieram a saber da tragédia. Uma noite, Rosa concebeu a morte do marido. Inspirou-se na desgraça que tinha acontecido ao pai, morto por engano. Foi à vila comprar veneno para os ratos, que estavam a estragar as colheitas, e a pedido de Joaquim, trouxe também bicarbonato de sódio para lhe aliviar a indigestão. Foi fácil trocar os pós brancos e identicamente embrulhados. Joaquim morreu sem cabelo e esmirrado até ao osso, sem na altura ninguém saber a causa. Dias depois do funeral, foste ao cemitério e andaste por lá sozinha a gozar o silêncio e os ratos que andavam por entre as sepulturas. Desde esse dia, o cemitério passou a ser a tua segunda casa.
Aqui está. Um ano depois da morte do pai, Ermelindo foi libertado da prisão e veio viver com a mãe. Por essa altura, esta tinha mudado muito. Olhava o filho com olhos estranhos. Pouco falava, a não ser à hora de servir a comida. E o que dizia, muitas vezes não fazia qualquer sentido. Tinha momentos de profundo desassossego. Mal dormia. O filho dizia: Não sei o que se passa com a minha mãe. De dia, mal fala. E à noite, levanta-se da cama e põe-se à janela a gritar. Como se falasse com almas do outro mundo. Numa noite de intensa trovoada, estavas por detrás dessa janela. Tinhas coberto o rosto, como que para assustar a tempestade. O teu filho tremia debaixo dos cobertores de lã, numa cama ao lado, e dizia: Minha mãe, os raios são bastos, é perigoso estares aí. Vem para a cama. Mas tu não o ouvias. As faíscas são estrelas zangadas, e só eu tenho o poder de as amansar. Na manhã seguinte, chorava-se a morte de um vizinho teu, atingido por um raio enquanto pescava na costa. Tu, Rosa, só desejaste que os ratos do cemitério tivessem encimado a noite. Ermelindo tinha casado e era pai de uma menina. Rosa não gostava da nora. Era dura com ela. E toda a gente dizia: aquela nora da Rosa é uma santa. Tanto que ela tem sofrido com a sogra sem nunca dizer nada. E Rosa resmungava: santa então? O que é uma santa se lhe falta a alma? Um dia, a tua nora e uma amiga levaram as filhas a passear. Tu espreitaste-as. Levam a minha neta para onde? Com as febres que por aí andam, ainda lhe vão pegar uma doença. Correste como um animal a quem lhe tiram a cria e foste ao encontro da tua nora que já ia longe. Arrancaste-lhe a filha e correste com ela para a beira do mar. Socorram a minha netinha, que a mãe quer matá-la. Estão lá em cima nos vales. E logo a seguir cantavas-lhe uma lenga-lenga que falava de pardais que estavam nos vales, comendo as laranjinhas. Pouco depois, Ermelindo e mais 2 homens fortes do lugar levaram Rosa para uma casota de pedra construída ao lado de um antigo forno abandonado onde outrora frades teriam cozido pão. A Rosa furiosa foi levada para a casa da doida, dizia-se. Ao ouvir as tuas histórias nessa casa, considero-te a mulher mais nobre que já viveu neste mundo. O que não terás sofrido, querida Rosa. Na tua prisão, a comida era deixada num postigo, as tuas fezes feitas num buraco cavado no chão, ligado à rua, para ser limpo quando calhasse. Ninguém te queria tocar. E tu dizias: quem me dera que os frades voltassem e me queimassem no forno. Ao menos o meu inferno seria um pouco mais leve. À noite, ouvias cagarros que habitavam o ilhéu junto à costa e começaste a cantar como eles. E os homens e as mulheres que passavam ao domingo, a caminho da igreja, riam-se do teu cantar disparatado, não sabendo que as aves que tu imitavas eram a única maneira de saberes que tinhas voz. Terão sido estes mesmos cagarros, livres seres na escuridão, que inspiraram Rosa à fuga. Numa manhã fria de agosto, esta arrombou a porta da casa e foi andando à procura de um lugar para morrer. Terá calcorreado por veredas e freguesias adormecidas e, ao longo do caminho, terá imaginado famílias sem abrigo, altares vazios, barcos ao abandono, figuras sinistras saídas das entranhas da terra. E anjos, nenhum só a terá acompanhado. Foi cambaleando, sozinha, a vida a passar-lhe pela frente dos olhos moribundos com a fúria de um vento norte. Tinha então 49 anos de idade.
Querida bisavó Rosa, aqui caíste, mulher a quem ninguém jamais perguntou se tinha sonhos. Tiveste estrelas só tuas e zangaste com as nuvens que por vezes as ofuscaram. Tocaste na ferida da tua soledade, tornaste-te mais honesta pelas traições da vida. Foste capaz de desiludir outros para seres verdadeira contigo própria. Viveste com imperfeições, aguentaste-te no meio do fogo, quando à tua volta tudo parecia queimado. Levantaste-te da cama após noites de dor e de desespero, avelhentada e gasta, sabendo o que devias fazer pelo teu filho. Fugiste à justiça, mas ela também fugiu de ti. Obrigada, Rosa. Como tu, quero dar o último suspiro no meio de um deserto, mas só depois de muitas loucuras, muito depois da procissão passar. Termina assim a nossa história. A condição da mulher em muitas sociedades à volta do mundo, essa, infelizmente, e apesar dos grandes avanços, continua ainda muito a desejar. Gostaria de agradecer do coração a todos quantos participaram neste projeto. Muito obrigado.